Olá! Na aula de hoje vamos falar sobre o modo de transporte relacionado com o planejamento e controle da cadeia de suprimentos. Transporte em logística é a movimentação de produtos entre regiões geográficas ou área de comércio, elevando o nível de serviço do sistema logístico. A atividade de transporte representa o elemento mais visível e importante dos custos logísticos na maior parte das empresas, pois o transporte de materiais é considerado um dos elementos de maior complexidade nas organizações, gerando custos de 70% a 80% do total de toda atividade industrial e comercial. Isso depende muito, tá, da organização, mas em geral está dentro desses valores. Um sistema de transporte bem estruturado, ele vai garantir o aumento da competitividade, a redução de preço dos produtos e a qualidade no serviço prestado. Então, se ele trabalhar de maneira eficaz, ele atinge o objetivo que é a entrega desses produtos ou matéria-prima, componente, né? Seja ele produto semi-acabado, acabado. E também ele vai ser eficiente se ele utilizar da melhor maneira possível os recursos disponíveis. E ele consegue isso sendo bem estruturado. A matriz de transporte aqui no Brasil. Então, aqui eu coloquei para vocês 3 gráficos de pizzas que representam as porcentagens de 2016, 2018 e 2019, que é o último que a gente tem. Então, vocês notem aqui, ó, que ainda no Brasil, o transporte rodoviário, ele é o mais utilizado. Então, hoje, ele gira em torno de 60% aqui das cargas transportadas são transportadas por meio de rodovias. Aí, o segundo lugar, temos as ferrovias, né, seguido do aquaviário e do duto viário. Então, a gente pode notar aqui essas porcentagens. O transporte aéreo, ele é menos de 1%, então por isso que ele não foi incluído aqui. Então, ele é muito pouco utilizado ainda no Brasil. Aqui eu tenho a matriz de transporte nos países, então a gente está comparando, né, o Brasil com o Japão, né, e outros países. Então, aqui nós podemos ver, ó, que na maioria, né, dos países, o transporte rodoviário, ele é o principal transporte, né? Aqui a gente tem aqui, com exceção, né, da Austrália, ó, que o transporte ferroviário, ele assume a maior quantidade aqui, e o Canadá, o transporte dutoviário é o que tem a maior porcentagem que utilizados. Os demais, ó, ficam também no transporte rodoviário. Então, é só para vocês poderem comparar aqui entre os países. Temos diversos modais de transporte. Então, temos o rodoviário, ferroviário, o aquaviário, que inclui hidroviário com cabotagem, o aéreo e o dutoviário. Então, eu vou falar para vocês aqui de cada um deles com as suas características, vantagens e desvantagens. Então, o primeiro deles é o rodoviário. É o mais conhecido e utilizado em toda a extensão do território nacional. Ele permite criar rotas mais flexíveis, viabilizando diversos tipos de carga. Ele é aconselhável para o transporte a curta distância de produtos acabados ou semi-acabados, com alto valor agregado, como, por exemplo, eletrônicos, e também perecíveis, como grãos, laticínios e carnes. As principais vantagens desse modal de transporte são a acessibilidade, pois consegue chegar em quase todos os lugares do território brasileiro. Facilidade para contratar ou organizar o transporte. Flexibilidade em organizar rota. Pouca burocracia quanto à documentação necessária para o transporte. E maior investimento do governo na infraestrutura de rodovias se comparada aos outros modais. Como principais desvantagens temos alto custo de carregamento por causa do impacto direto que os pedágios e o alto valor do combustível geram. Então, a gente viu que existe nesse meio de transporte um maior investimento do governo em relação às rodovias.
E essas rodovias precisam ser cuidadas, precisam estar em condições utilizáveis. E por isso existem os pedágios, que acaba aumentando o custo desse tipo de carregamento. Baixa capacidade de carga, então a gente não tem, os caminhões eles não são muito grandes, né? Menor distância alcançada com relação ao tempo utilizado para o transporte, maiores chances de carga ser extraviada por causa de roubos e acidentes. Um segundo modal é o aéreo. A principal característica é a agilidade e a facilidade em percorrer longas distâncias no território nacional e também internacional. O transporte aéreo é uma ótima opção quando os fatores tempo de entrega e segurança são requisitos para a sua empresa. Apesar de ter limitações no volume de carga, tamanho, peso e quantidade a ser transportada, é ideal para produtos eletrônicos, produtos frágeis ou com curto prazo de validade e consumo. Como principais vantagens temos: percorre longas distâncias independentemente dos acidentes geográficos que a rota pode ter. O trânsito é livre e exclusivo. Aeroportos próximos ou em centros urbanos. Modal com menor tempo de entrega da carga. E menor custo com embalagens, pois a carga é menos manuseada durante o trânsito. Só que também tem desvantagens, que são limitação na quantidade de carga transportada, custo mais elevado do que os demais transportes citados, necessita de terminais de acesso e pode depender de um outro modal. O ferroviário é uma opção bastante adequada para cargas de grandes volumes. Não tem a mesma flexibilidade de rota que o rodoviário desfruta, mas ele apresenta baixo custo se comparado com outros modais de transporte e conta com alta capacidade para transportar produtos em grande escala e cargas pesadas. É ideal para transportar commodities em alta quantidade, como minérios de ferro, produtos siderúrgicos, derivados de petróleo, fertilizantes, mercadorias agrícolas, entre outros. As principais vantagens são baixo custo, porque tem baixa incidência de taxas e utiliza combustíveis mais baratos, grande capacidade de carga, menor risco de acidentes e maior segurança no transporte da carga. E como desvantagens, rotas fixas e inflexíveis, pode depender de outros modais de transporte para fazer com que as cargas cheguem efetivamente aos seus destinos, falta de investimento governamental em ferrovias e necessita de maiores transbordos. O aquaviário é capaz de transportar em bastante quantidade, é indicado para produtos com baixo valor agregado, é capaz de transportar produtos de diversas espécies em todos os estados, líquido, sólido e gasoso, desde que estejam bem armazenados em containers adaptados. Pode transportar por longas distâncias, ainda que rapidez e agilidade não sejam um diferencial. E por ser um modal que utiliza vias aquáticas, não disputa espaço com outros modais de transporte. Como principais vantagens temos capacidade de transportar grandes cargas, percorre longas distâncias, baixo risco de avaria nas mercadorias e baixo custo de carregamento. E como desvantagens, tempo de trânsito longo, burocracia na documentação de desembaraço da mercadoria, necessidade de terminais especializados para embarque e desembarque, alto custo no seguro de cargas e baixo investimento do governo em portos e fiscalização para liberação das mercadorias. O duto viário é possibilitado por meio da implantação de dutos e tubos subterrâneos, submarinos e aparentes. Esse transporte é possível basicamente pelo controle de pressão inserida nesses dutos. Permite o transporte a longas distâncias e em grandes quantidades. Apesar de ter uma alta despesa de implantação e um percurso inflexível, tem um baixo custo operacional. Esse tipo de modal ele é recomendado para fluidos líquidos, gases e sólidos granulares.
As principais vantagens são: percorrem longas distâncias com baixos custos operacionais, transporta grande volume de cargas de forma constante e a alta segurança e confiabilidade do transporte. E como desvantagens, alto custo de investimento inicial e fixo, possibilidade de acidentes ambientais em grande escala, necessidade de licença para atuação e trajeto fixo com baixa flexibilidade dos pontos de bombeamento. E como que deve ser feita a escolha do modal de transporte? A escolha da melhor opção deve analisar custos, as características dos serviços, rotas possíveis, a capacidade de transporte, a segurança e a rapidez. Então, vai depender de organização para organização. A forma de transporte também é um fator importante para uma melhor gestão de transportes, pois trata de qual será a melhor forma de entrega, qual será a mais econômica e a mais ágil. Assim, ela demonstra quantos tipos de modais serão necessários para o transporte. Então, não necessariamente a gente vai transportar com um único modal. Essa questão ela é tratada pela modalidade, intermodalidade e multimodalidade. Então, a modalidade é se é uma ou mais modalidades de transporte que vão ser utilizadas. Intermodalidade é a utilização sequencial de duas ou mais formas de transporte para completar um movimento coordenado de mercadorias e pessoas de uma origem a um destino final, recorrendo em cada um deles a um conhecimento diferente. Então, aqui é quando a gente utiliza mais de uma forma de maneira sequencial. A multimodalidade é uma operação integrada, atribuída ao operador de transporte multimodal ou transitário de cargas, envolvendo mais de uma forma de transporte durante uma mesma viagem, incluída em um só conhecimento ou um só bilhete. Então, aqui, por exemplo, quando a gente compra algo importado, por exemplo, dos Estados Unidos. Então, ele vai chegar por via aérea até o Brasil, por exemplo. E depois ele vai chegar por meio rodoviário até o destino final. Então, nesse caso aqui, o cliente, quando ele comprou lá dos Estados Unidos, ele pagou um único frete. Então, já estava incluso esses dois tipos de modais. Primeiro o aéreo, depois o terrestre. Então, a partir daí, ele pagou um único frete, um único que a gente chama de bilhete. Então, é uma operação integrada. Já o que a gente viu anteriormente, no slide anterior, ele precisa de mais de um tipo de transporte, mas são operações separadas, em bilhetes separados. O operador logístico, que é o responsável por toda essa operação, assumindo todos os riscos desde a origem até o seu destino final. Por hoje é só e até a próxima.